falar de judiciário. Hum. Quais as armas que existem hoje para os deputados e senadores, acredito que principalmente Senado, né? Aham. O Senado deveria ser o Fiscalizar principal. ali o judiciário, o STF. O Senado deveria ser o principal fiscal do STF. O problema institucional jurídico do Brasil é que é um contra o outro, né? O Senado controla o STF, que controla o Senado. Os julgamentos de senadores são feitos no STF e a possível impeachment de algum ministro do STF é feito no Senado. Então é chumbo trocado ali entre os dois. Por consequência, fazem um chá de comadre, ninguém faz nada, ninguém muda nada e deixa tudo do jeito que tá. Aí, Senão vira uma guerra, né? se não vira uma guerra. Então, o STF hoje ele está esticando a corda, ele está passando dos limites institucionais, legais, de toda a tese que nós liberais construímos do Estado de Direito, de que a lei tem que valer para todos, de que todo mundo tem que ter direito de se defender, de que todo mundo pode ter constituído um advogado para que seja apresentado os seus argumentos e que tenha a presunção da inocência antes de ser condenado. E tudo isso foi a construção, a base do Estado liberal que nos chegou, nos trouxe até aqui. A provocação do Ministério Público, que hoje não acontece mais. Tudo isso, toda essa construção, assim, né? Os liberais criaram isso para evitar aquilo que se fazia antigamente, que o rei criava a lei, executava, condenava, azar teu, vai, chora. Era assim, e hoje em dia, e isso a gente parou de valorizar, uma conquista muito grande, né? A tentativa de voltar para o autoritarismo existe. Chega um cara te falar e falar, chora, azar teu, senta e chora. É o que eles vão tentar fazer. Então o STF está passando por cima dos preceitos liberais do Estado de Direito e está avançando num limite que ele não deveria avançar. O que nós imediatamente reagimos? Bom, então esse Senado tem que fazer alguma coisa. O Senado hoje só pode abrir um processo de impeachment, por exemplo, contra um ministro, que daria, não, claro que não soluciona o problema, mas dá uma freada, via presidente. Somente o presidente do Senado pode abrir esse processo. O presidente do Senado hoje é o Rodrigo Pacheco. Não vai O acontecer. Rodrigo Pacheco não vai fazer isso. Vai Ele simplesmente não vai fazer isso. O que tá dito hoje, o que se fala no corredor da Câmara é que o Rodrigo Pacheco não vai se reeleger em Minas Gerais senador, que ele tem uma popularidade já desgastadíssima, que ele sabe disso e que o que nós ouvimos é que ele está negociando uma vaga no STF via indicação do Lula e a troca disso é que ele defenderia o STF e o Lula durante esses 2 anos de mandato dele como presidente do Senado. Legalmente, institucionalmente, nós estamos de mãos atadas, não tem o que fazer. Contra o judiciário, então. Enquanto o presidente do Senado for o Pacheco, não tem o que fazer legalmente. Não tem o que fazer. Os controles ali, eles são dependentes desse tipo de atuação. Então, assim. Não existe mecanismo. Não. E outra, o Rui Barbosa, né? A pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. Porque contra ela não há a quem recorrer. Para quem que eu vou recorrer? Se eu tenho uma ditadura do executivo, tenho o parlamento, tenho o judiciário, tem tudo. Se eu tenho uma ditadura do parlamento, eu tenho o executivo, tenho o judiciário, tem os mecanismos, a tentativa os freios e contrapesos, né? Toda aquela ladainha hoje em dia. Hoje infelizmente, virou uma ladainha. Virou uma ladainha. Que a tese é excelente, né? Um controla o outro, vão se controlando, tem instrumentos para se controlar. O judiciário hoje não tem, ele está acima dos outros. Ele está acima dos outros. O poder moderador hoje é o poder judiciário com o STF e no STF quem manda é o Alexandre de Moraes. Dá para dizer com tranquilidade que hoje no Brasil nós temos um ditador chamado Alexandre de Moraes e ele faz o que ele bem entender. A lei não vale para ele. Ele fala o que ele bem quiser e vale o que ele decidir e não tem quem vá segurar o cara. Não tem quem vá segurar o cara nesse momento. Essa é a dificuldade que nós temos. E aí, o que se faz? Nada. Não sei. Sente e chora. No máximo, uma manifestação popular e ainda assim as pessoas têm medo, né, de reagir. Sim, o cara que... E sofrerem algum tipo de coação também do Alexandre de Moraes, né? O 8 de janeiro aqui, apesar de ter sido uma bagunça, uma baderna e terem passado completamente do ponto ali, limite, ridículo o que aconteceu, teve gente que tava passando ali na frente e foi preso. Teve gente que tava vendendo bandeira ali na frente e foi preso. Senhorinhas idosas ali que não estavam nem lá dentro foram presas, né? E aí? Escutei um O caso que é isso, né? Cadê a individualização da pena? Não existe. A pena tem que ser individualizada. Eu não posso ser preso porque eu tava num lugar onde alguém cometeu algum delito. Se eu tô do lado de um cara e um cara quebra alguma coisa, por que eu vou ser preso O junto? que tem a ver com isso, né? Exato. Giuseppe, tem uma pergunta aqui que eu acabei de ver no chat a respeito agora passando do executivo, não falando mais do judiciário. Do executivo que é o seguinte: Flávio Dino disse que acabou o tempo para a liberdade de expressão. E aí fica uma questão. Ele falou isso mesmo. Ele falou isso mesmo. Ele chegou a esse ponto, né? Ele falou Eles acham hoje. que existe limite para a liberdade de expressão e eles acham que chegou o fim da liberdade de expressão. No quesito Flávio Dino e depois passando para o Lula, existe hoje alguma possibilidade de reação? Existe alguma possibilidade de impeachment? Sim, aí sim, né? De confronto
Aí o executivo tem mecanismos de controle no parlamento. Aí sim, aí tem. Como é que tá fluindo isso hoje lá dentro da Câmara? Hoje... Se fala nisso? Sim, se fala nisso, mas é a mesma coisa. Se o presidente não quiser, não anda. Aham. Hoje o presidente é o Lira, né? O Arthur Lira. Sim, sim. Tá fechado com o governo, fechado com o PT, eleito por 400 e poucos votos na Câmara. Votos secretos, mas a imensa maioria da Câmara dos Deputados votou no Lira, que está aliado com o Lula. Muitos que se dizem oposição votaram no Lira, enfim, não vou entrar no detalhe. Para que aconteça algum processo de impeachment do presidente da República, depende do Lira. Lembra do caso do Eduardo Cunha, com a Dilma, né? Sim. Quando o Eduardo Cunha não queria, o impeachment não andava. Depois que o Eduardo Cunha decidiu fazer o impeachment, Ele andou. andou. Andou e foi adiante. E né? foi adiante, e mesmo que o PT não quisesse, a Dilma foi removida do cargo. Tinha mecanismo, mesmo contra a vontade deles. As coisas funcionam contra o Poder Executivo, funcionam contra o Poder Legislativo, mas não funcionam contra o Judiciário. Então eu não tenho tanto medo assim de uma ditadura do Executivo no Brasil, mas eu tenho medo mesmo de uma ditadura do Judiciário. Entendi, mas... E se fala de impeachment mas, de Lula, mas e o acordo demora, entre o né? Executivo e o Judiciário ali para que o Executivo consiga governar através do Judiciário? Por exemplo, rolou uma ameaça da PL 2630 que é o seguinte, se vocês não votarem na Câmara, vocês não vão passar, vai ser pior. Vai vir através de decreto ou vai vir através de entendimento jurídico da CF. Mas tu percebe que eles precisam do Judiciário, né? O Executivo não baixa por decreto, por Isso exemplo, escracharia também o autoritarismo deles, né? Mas tá óbvio, Já né? tá escrachado, mas eu digo mais ainda, né? Através da PL da censura. Mas assim, eles fazem censura sem precisar do PL da censura. Eles Já obrigaram o Google a manifestar opinião diferente, obrigaram o Telegram a mandar aquela mensagem. Cadê o PL da censura autorizando a fazer isso? Eles já fazem isso. O Flávio Dino isso foi numa reunião que ele estava hoje com as Big Techs lá, dizendo os termos de uso, etc. Que lá parecia que era um Estado nazista controlando a opinião da imprensa. Parecia isso, era o ministro ali dizendo que ou vocês se adequam ou a gente vai pegar vocês. É isso que ele falou. E a gente vai pegar vocês, ele até disse como, né? O judiciário e tal. O executivo hoje ele tá em conluio com o judiciário. Uma ameaça direta. Uma ameaça direta. Então, são tempos difíceis, assim, no Brasil. E... Tu esperava que a gente chegaria nesse ponto e que o Lula venceria a eleição, cara? Imaginava que era possível. Tu imaginava que era possível? A reconstrução da imagem... Principalmente entre pessoas que não lembram da época do Lula ou não viveram a época galera do Lula. Mais jovem, galera né? mais caiu nessa jovem. ilusão. E também por conta da tosquice do Bolsonaro. Todas as falhas do Bolsonaro, né, cara? O dia alguém me deu esse insight, não foi eu que pensei isso. E aquilo ali me deu certeza que o Bolsonaro ia perder a eleição. O cara falou o seguinte, pensa aí quantas pessoas tu conhece que em 2018 votaram no Bolsonaro e que agora em 2022 não querem mais votar. Principalmente vai atrás de gente jovem, mulheres... gente que teve algum parente que morreu com a pandemia, vai atrás dessa galera, tu encontra aí quem votou no Bolsonaro em 18 e não vai votar em 22, tu vai encontrar vários. Procura depois gente que não votou no Bolsonaro em 2018 e que mudou de ideia e que agora vai votar em 2022, quantos tu encontra? Olha, tu acha, mas muito pouco, é bem menos. Muito pouco. Então, assim, ele vai perder muito voto de um ano para o outro. Ele ganhou aquela eleição por 56 a 43, acho que o 55, foi uma coisa assim, foi 5 ou 6% de distância. Sim. Tu acha que a grande pergunta é, ele perdeu esse 5% ou não perdeu esse 5%? Perdeu.